palavra de Deus descreve uma vida diária de fé como uma peregrinação, ou seja, andar com Deus em seu caminho de justiça. A vida de fé é mantida andando na lei do Senhor, Salmo 119, 1, e na luz da sua presença, Salmo 89, 15. Essas duas formas de andar não são de modo algum diferentes. Andar na luz do semblante divino indica defender a lei de Deus. Da mesma forma, andar na lei do Senhor envolve buscar a Deus de todo o coração. Salmo 119, 1, 2 e 10. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é: guardo a tua palavra no meu coração. Como eu e você devemos guardar os mandamentos de Deus e que bênçãos advêm disso? Como Jesus demonstrou o poder da Palavra de Deus em sua vida? O que isso nos diz sobre o poder de um coração determinado a obedecer à lei de Deus? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Salmos 119, 1 e 2. O maior salmo e também o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E o maior salmo é um salmo que exalta a excelência da lei de Deus. Para cada letra do alfabeto hebraico há um parágrafo de palavras sábias e repletas de preciosos ensinamentos. O salmista Davi encontrou nos preceitos divinos a essência do caráter de Deus, o amor. Quanto amo a tua lei, Salmo 119, 97. Apesar do grande conhecimento do salmista e da intimidade com a lei de Deus, ele os destacou como fontes inesgotáveis, como mandamento ilimitado. Salmo 119, 96. Davi se colocou na posição de quem crê, vive e tem prazer em obedecer ao Senhor, mas também, como qualquer ser humano que tem a tendência de cair, ele muitas vezes caiu. Com humildade e de todo o coração, Davi fez este pedido a Deus: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Em guardar a palavra que sai da boca de Deus, há a felicidade real, a pureza, a prudência, a verdade, a justiça eterna e a verdadeira paz. Não estamos somente diante de um texto grande, mas de um enorme privilégio espiritual. Se o salário do pecado traz como resultado a morte, se foi pela desobediência que o homem entrou em uma enrascada, aquela enrascada que nos encontramos hoje, sendo amaldiçoados pelo pecado, é pela obediência que encontraremos o resultado da vida em abundância. A Bíblia nos diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. Por sua obediência, eu e você fomos salvos. Por sua obediência, eu e você recebemos a herança da vida eterna. Precisamos, como os seus seguidores, sermos igualmente seus imitadores. O Deus que não esquece a sua promessa e que se fez homem para servir, procura servos e servos que não se esqueçam dos seus mandamentos. O mesmo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. E o mesmo que inspirou seu servo Davi a escrever que a lei é o caminho. Salmo 119, 14. Que a lei é a verdade. Salmo 119, 151. Que a lei é a vida. Salmo 119, 144. Assim como Jesus é a luz do mundo, a sua palavra é lâmpada e luz. Salmo 119, verso 5. Jesus é o verbo, João 1, verso 1. Ele é a própria palavra e a lei é uma extensão dele. E
ainda também do seu próprio caráter imaculado. Já é tempo de nos levantarmos, já é tempo de levarmos mais a sério o que Deus estabeleceu como a lei, sobre a qual seremos todos julgados. Tiago 2, verso 12. Percebam que este salmo também ele é uma oração. Davi derramou-se perante o Senhor da lei em oração, buscando a excelência da lei divina para a sua vida. Não é exatamente isso que nos falta nos dias em que nós estamos vivendo? Apesar de não ter o papel de salvar, a lei do Senhor nos lembra a nossa condição de pecadores e ainda nos aponta a nossa necessidade de um Salvador, Jesus Cristo. E essa obra deve ser particular e pessoal na vida de cada cristão que vive na terra. Meu amigo e minha amiga, que assim como Jesus foi obediente até o fim, por amor a Deus, por amor a você, por amor à sua família, que você tenha esse desejo e essa oração no seu coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus mandamentos, e eu os seguirei até o fim. Eu espero em Deus que você seja um bem-aventurado, uma bem-aventurada, e que você tenha uma semana de muita felicidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe! Vamos orar! Bondoso Deus, nós estamos, Senhor, lutando contra a nossa natureza pecaminosa para guardar a Tua palavra em nosso coração, com o propósito de não pecarmos contra Ti. Que possamos amar a Tua lei, que possamos ser obedientes a Ti como Jesus foi obediente e que um dia possamos ter o privilégio de sermos recompensados por Ti na eternidade. Nos dê uma semana repleta de felicidade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!